Amém, igreja, graça e paz, que bom a gente poder estar aqui, amém? Neste culto, como o apóstolo disse, culto de Santa Ceia, onde nós vamos participar daqui a pouco da mesa, então que você possa estar atento aí a tudo aquilo que ainda vai acontecer, amém? Você está feliz de estar aqui? Amém? Nós estamos na presença do nosso Deus, tudo isso que foi falado aqui remete à salvação, e salvação é aquilo que o Senhor disse assim, que aquele que é sábio ganha almas, não é? Amém? Então que nós possamos ser abençoados. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 10, no versículo 46, onde fala do Bartimeu, amém? Marcos 10, 46, se você pudesse colocar em pé, mais um momento, assim a gente lê a palavra em pé, e você desperta aí, não fica com sono, para que a gente possa, junto aqui, lermos e ouvir a palavra de Deus. Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Até aqui, feche seus olhos por mais um momento. Senhor, obrigado por estarmos aqui essa manhã, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós te louvamos, Senhor, colocamos esse momento diante de Ti agora e clamamos a Ti para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é perfeita, que nós possamos ter os nossos corações abençoados aqui por Ti e que nada venha nos roubar, que nós possamos agora receber do alto aquilo que é Teu, que o Senhor nos ajude aqui agora em nome de Jesus, amém. Amados, até aqui, irmãos, aqui nesse texto aqui está falando de Bartimeu, de um cego que teve um encontro com Jesus. Nós vamos participar dessa mesa, que essa mesa nos remete à vida, nos mostra a vida. E em Jesus nós somos mais do que vitoriosos, não somos? Amém? Eu outro dia estava perguntando para o irmão, cheguei para o irmão, perguntei assim para ele: E aí, está na bênção, está na vitória? Ele falou assim para mim: Lutando só com o toco da espada. Eu falei: olha, está difícil, né? E nós lutamos realmente por muitas coisas. Nós batalhamos, lutamos por muitas coisas no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você tem as suas lutas. Nós lutamos pelos recursos, nós lutamos por várias coisas no nosso dia a dia, pelas coisas físicas aí. Mas deixa eu dizer para você, e nós temos muitas vitórias, mas as vitórias que nós temos aqui, material, por mais grande que ela seja, ela vai passar. O que não vai passar é a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Por mais grande que nós temos muitas vitórias aí, que algo grande aconteça na sua vida, isso vai passar. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Quando a gente olha para Romanos, olha que interessante, Romanos 8, a partir do versículo 37, diz assim, Romanos 8, versículo 37, Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Irmãos, nós somos, como diz aqui no versículo 37, nós somos vencedores no Senhor, naquele que nos amou. As coisas, como eu disse, assim, por mais que as coisas, a gente conquiste algumas coisas, quando são coisas físicas aqui, elas passam, mas aquilo que a gente tem no Senhor, isso não vai passar. Você pode ver as coisas, como as coisas mudam, como tantas coisas mudam, as coisas do passado vieram e vêm mudando as coisas, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não muda. E quando a gente olha, o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores nele. Nós precisamos estar nele. Você pode olhar, olha as roupas como mudam, né? Hoje você está aqui, mas se a gente pegasse uma foto, há 40 anos atrás, ou 50 e poucos anos atrás, você pode ver que com certeza, uma foto da igreja, todo mundo estaria vestido diferente, né? Não é? Você pode ver, olha como as coisas vão mudando. As pessoas antes, eu estava olhando uma foto de uma pessoa da minha família, com 20 e poucos anos, e você pode ver que às vezes as pessoas antes, com 20 e poucos anos, pareciam mais velhas do que hoje. Hoje você olha uma pessoa com 20 anos ali, ela parece tão jovem. Olha como as coisas vão mudando, como as nossas vestimentas, as coisas vão, a tecnologia vai mudando, mas o nosso Deus não muda, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A sua palavra não vai passar. Nós temos que entender isso. A nossa vitória, nós estamos vitoriosos no Senhor. E voltando aqui para o texto de Marcos, aqui, onde fala do Bartimeu, eu tenho que entender que aqui em Marcos 10, 46, nós temos esse cego aqui, e esse homem que está cego, diz assim que ele é cego e mendigo. Quando a pessoa ela fica cega, ou se ela é cega, normalmente se você olhar, ela desenvolve habilidades diferentes para poder suprir essa dificuldade visual. Se você olhar, você vai ver que na medicina existe pessoas falando que quando a pessoa perde um dos sentidos, ela começa a desenvolver habilidades para viver daquela maneira, para viver daquele jeito. E com isso, a pessoa aprende a viver com aquela dificuldade. Ela começa a se adaptar à vida dela, se adaptar ao seu tato, se é uma dificuldade visual, o seu tato fica melhor, e ela vai se adaptando, por quê? Para viver com essa dificuldade, e isso acaba facilitando a vida dela. Mas, irmãos, algumas coisas acontecem na nossa vida também. Nós temos, às vezes, algumas dificuldades, nós temos alguns problemas, às vezes chega dificuldades na nossa vida. E aí que existe um ponto, nós precisamos estar atentos, para que a gente não vá se acostumando com o problema, para que a gente não vá se adaptando e vivendo com aquele problema. Você sabe por quê? Porque se eu me adaptar e me acostumar a viver com esse problema, eu vou deixar de provar o sobrenatural e o milagre de Deus na minha vida. Ali o que aconteceu com Bartimeu? Bartimeu, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, que disseram para ele, olha, Jesus o Nazareno está passando, ele começou a clamar. Ele decidiu ali que ele queria mudar a situação dele. Ele queria algo novo. E ele buscou quem? Jesus, a pessoa correta. Porque Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Jesus é aquele que muda a nossa vida. Nós olhamos os encontros das pessoas com Jesus e aqueles que queriam mudança, ali Jesus disse assim para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu disse assim, eu quero voltar a ver. E ali Jesus fez ele voltar a ver e disse assim, que a fé dele salvou ele. Houve salvação ali também. Quando nós olhamos e as pessoas buscam Jesus, a vida delas são mudadas. Nós olhamos na palavra de Deus, um homem rico que chegou diante de Jesus.
Só que o que acontece? Ele estava preso nas riquezas. E esse homem saiu dali do mesmo jeito que ele estava. Ele não foi transformado. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado a viver daquela forma, com os seus recursos. Ali eu não estou falando nem que talvez seja uma dificuldade, mas a dificuldade desse homem rico que chegou diante de Jesus e não teve a sua vida transformada, é que ele se acostumou, ele não quis deixar aquilo de lado para ir para Jesus. E eu vou dizer para você, ele poderia ter seguido Jesus. Jesus, ele é aquele que nos mostra e nos guia. Esse homem, ele tinha recurso, não é errado ter recurso. Mas nós temos que entender que a Bíblia, o Senhor, ele nos mostra onde colocar as coisas corretas. Porque, olha um exemplo do dinheiro, olha como Jesus, como o Senhor, a palavra de Deus nos ensina a colocar as coisas no lugar correto. Amém? Por isso que nós precisamos estar no Senhor, precisamos estar em Jesus, para entender que a palavra dele nos leva a colocar as coisas nos lugares corretos. A Bíblia diz assim, que o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. Não que você não pode ter dinheiro, mas ele tem que ser colocado no lugar correto. Você pode ver, e a palavra de Deus que nos ensina isso. Você pode ter dinheiro, mas ele não pode ser o seu Deus. Você tem um Deus. As coisas na sua vida têm que ser colocadas no lugar onde o Senhor deseja que elas estejam. O sexo é uma bênção, mas ele foi colocado dentro do casamento. O Senhor tem a direção correta. E nós precisamos, para sermos transformados a cada dia, precisamos entender que o nosso socorro está no Senhor. Que a nossa vitória está no Senhor. Como disse, nós somos mais que vitoriosos no Senhor. Nós temos uma vitória, um dia nós vamos fechar os olhos aqui, vamos estar com o Senhor. Nós temos que entender isso. A Bíblia nos leva e nos mostra a gente estar nesses lugares corretos. E como eu disse, Bartimeu aqui, com certeza ele desenvolveu muitos sentidos aqui, para viver com aquela dificuldade. Ele recebeu até uma capa, porque as pessoas que eram pedintes ali, que diz assim que Bartimeu ele era colocado no caminho, de onde as pessoas passavam. Essa capa dava direito dele pedir esmola. Era o que as pessoas deram para ele. As pessoas deram uma capa para ele, deram um direito para ele. Estavam ali acostumando ele a viver uma vida um pouco melhor, mas com esse problema. Mas Bartimeu decidiu que ele queria algo novo. Ele entendeu, quando ele chega para Jesus, e quando ele percebe que Jesus está passando ali, ouve que Jesus está passando ali, o que acontece? Ele decide começar a clamar, e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, e ele clama, diante da dificuldade, Bartimeu clamou. Irmãos, a nossa vida tem que ser assim. Diante da dificuldade, o que nós temos feito? Nós temos deixado as pessoas colocarem algo sobre nós, temos deixado as coisas vir, e fazer o quê? Fazer com que eu me acostume com aquilo? Não, entenda uma coisa, se eu tiver que viver algo, eu tenho que viver aquilo que Deus quer. Se eu tiver que passar algo, eu tenho que passar aquilo da maneira que Deus quer. Porque o Senhor vai me ajudar a colocar as coisas no lugar correto. E assim eu vou viver o sobrenatural. Então, diante das dificuldades, nós temos que clamar. Nós temos que entender, Bartimeu não quis viver daquele jeito. Ele entendeu que aquele que estava passando era o Salvador. Que aquele que estava passando era aquele que operava milagres, é o mesmo a quem nós vamos participar dessa mesa. O Espírito do Senhor está aqui conosco. Você tem dificuldade? Nós temos muitas dificuldades, clame ao Senhor que Ele está aqui. Tenha liberdade, você está num culto, esse é o momento de nós colocarmos as nossas dificuldades e clamar, Senhor, nos ajuda.
eu tenho uma dificuldade, eu quero o novo. E Ele é aquele que nos ouve, irmãos. O Senhor é assim. Bartimeu estava atento. Nós temos que estar atentos para as coisas espirituais. Nós temos que estar atentos, porque senão as coisas passam. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Jesus era a última vez que ele estava passando ali em Jericó. Bartimeu aproveitou a oportunidade. Bartimeu estava ali e Jesus estava passando. Se ele perdesse aquela oportunidade, Jesus não passaria mais ali. Será que ele ia ter outra oportunidade? Ele não perdeu. Ele aproveitou a oportunidade porque ele estava atento. Quando você se envolve com as coisas de Deus, quando você está junto, está na presença do Senhor, não perca oportunidades, esteja atento àquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. É tão maravilhoso as palavras que saem do púlpito, as palavras que tem na Bíblia. Você vai perder essa oportunidade? Olha, você está aqui hoje, essa manhã, veio aqui na presença do Senhor, vai participar dessa mesa. Faça isso estando atento. Abra os seus ouvidos espirituais. E se precisar, clame ao Senhor. Esteja atento. Não esteja no automático. E se entenda que o Senhor, Ele nos ouve. Esteja atento. Bartimeu estava atento aqui. E eu gostaria de mostrar algumas coisas para você, de uma maneira rápida, para que a gente possa estar atento. Eu gostaria de mostrar algumas situações que nos ajudam a estar atento. Deixa eu só tomar uma aguinha, que a minha voz está meio ruim esses dias. Amém? Esteja atento. Eu gostaria de mostrar algumas coisas que nós olhamos aqui neste texto. Amém? Nós olhamos aqui, a primeira coisa que eu gostaria de que você observasse, algo simples, algo que talvez você já deve ter até ouvido. Você pode ver que quando Bartimeu começou a clamar aqui, o que aconteceu? Chegou pessoas para ele aqui e começou a falar para ele. Quando nós olhamos aqui no versículo 48, muitas pessoas o repreendiam, falavam para ele que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós olhamos aqui que as pessoas chegaram e falaram assim para ele se calar. Às vezes até parece, né? Quando nós olhamos aqui, é que a gente sabe o texto completo. Mas eu gostaria que você estivesse lá no local. Esse homem gritando, você falando, vai incomodar Jesus. Jesus não, como que esse homem fica gritando aí, chamando o nome dele, e as pessoas repreendiam ele, falando para ele se calar, falando para ele ficar quietinho. Irmãos, quando nós damos ouvidos a alguém, quando eu falo dar ouvido, não é você só estar ouvindo. Quando nós damos ouvidos a alguém, nós recebemos uma direção das pessoas. E Bartimeu aqui, ele estava recebendo uma direção, só que ele estava atento que Jesus era maior do que aquilo que eles estavam falando ali. Ele decidiu que ele não iria acatar aquela direção, que a direção que ele queria era chegar em Jesus. Era isso que ele queria. E as pessoas começaram a repreender ele e falar, fiquem quietinhos, fica quietinho aqui. Mas o que acontece? De tanto ele gritar, Jesus ouviu e disse assim, olha, chama ele, fala para ele vir. Olha que diferença agora essas pessoas, as pessoas que mandaram ele ficar quietinho, e agora as pessoas que falaram para ele vir até Jesus. Sabe qual que é a diferença dessas pessoas? É que as pessoas que mandaram ir até Jesus, essas palavras dessas pessoas estavam carregadas das palavras do Senhor. Então quando você recebeu uma palavra, entenda, essa direção, as direções que você recebe na sua vida, você tem que estar atento. Analise se essa palavra está com a direção do Senhor, se ela te leva para que caminho.
Analise, porque as palavras que eu recebo, as direções que nós recebemos, elas têm que estar cheias do quê? Cheias do Senhor. Nós precisamos entender isso, que essas palavras, elas têm que ser guiadas, e nós recebemos muitas palavras cheias do Senhor. Olha quando nós, quantas palavras nós temos aqui, que, como eu disse, que sai do púlpito. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos a dificuldade de Satanás, do inimigo nosso. Nós temos um inimigo que tenta semear as coisas aí, tenta semear coisas sobre as nossas vidas, tenta nos atacar a todo momento. Por isso nós precisamos estar atentos. Satanás, desde o início, lá em Gênesis 3, né? Quando nós olhamos em Gênesis 3, a conversa que ele começa a ter ali com Eva, a queda, que Gênesis 3 fala da queda do homem. Como que você olha Satanás chegando ali para a mulher, você pode ver que não tem nenhum relato, né? Diante de muito temor, diante de muita dificuldade, diante de muito medo, o Satanás se aproxima e a mulher temeu. Imagina, começaram a conversar ali, o que pode e o que não pode. Satanás começou a conversar, pode ver, Satanás fala para ela ali, olha, do que o Senhor está proibindo? Vocês podem comer, não podem? E ela, a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás tem o quê? Tem uma direção para ela. Diz para a mulher, diz para Eva lá em Gênesis, fala assim, olha, você pode comer, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Irmãos, entenda uma coisa, a garantia de Satanás não vale, entendeu? É como se você fosse comprar um produto e é falsificado o produto. A hora que você ligar na garantia, não tem. Satanás ali queria o quê? Passou uma direção, mas essa direção não tinha garantia, porque não foi aquilo que aconteceu, não é? Amém? O que aconteceu? Quando eles comeram, a morte veio sobre eles, né? A morte espiritual. Então, e Satanás tinha dito, olha, pode fazer, você vai ser como Deus. E isso não aconteceu. Satanás continua tentando contra as pessoas, passando instruções. Mas nós temos que entender que as nossas instruções têm que vir, como essa palavra depois, quando Jesus mandou chamar Bartimeu, elas têm que vir cheias do Senhor. São palavras que vêm carregadas do Senhor, da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos estar atentos. Muitas coisas diferentes acontecem. Você tem orado, de repente, algo que está acontecendo dentro da sua casa, você tem colocado diante de Deus, Senhor, me ajuda a entender isso. Eu, às vezes, até nas coisas simples em casa, eu falo, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu pergunto para o Senhor. Essa semana eu estava lá, pus meu lixo lá na rua, aí depois entrei para dentro, me arrumei, fui sair, olhei lá fora, sumiu o lixo. E o caminhão do lixo não tinha passado. Falei, que coisa estranha. Fui ver na câmera, um homem passa, do nada leva meu lixo embora. Falei, Senhor, o que é isso? O homem não é lixeiro, nada. E só levou o meu lixo só. Eu na hora falei, já comecei a pensar, né? Será que tinha alguma coisa no meu lixo lá, escrito meu nome, alguma coisa que ele pode se aproveitar disso, né? Mas falei, não, pode parar, vou descansar no Senhor. É estranho, mas não sei porquê. E até agora eu não entendi porquê. Talvez seja, sei lá, se ele queria tirar o saco do lixo, que estava uma coisa para jogar o lixo fora. Mas, irmãos, tem coisas que acontecem que a gente não entende. E às vezes são coisas simples, mas eu fico pensando assim, Senhor, me ajuda a entender isso. Me ajuda a entender isso. O Senhor nos ajuda, irmãos. Nós temos que estar atentos às coisas. Nós temos que estar atentos a essas coisas. Temos que estar atentos porque o mundo espiritual, ele não para. Amém? Eu preciso entender como Bartimeu esteve atento aqui. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse,
Eu já disse aqui, né, que as pessoas são certas, são aquelas que te levam até Jesus. Mas a outra coisa que eu gostaria que você entendesse é que Jesus, ele ouve a sua voz. E ele nos pergunta: olha, o que você quer? Nós temos que entender que quando nós tomamos uma decisão, como Bartimeu tomou aqui, deixando o seu passado para trás, lançando ali a sua capa, ele deu um salto. A palavra de Deus diz assim, que ele deu um salto, né? O que acontece? Pensa bem, uma pessoa cega dando um salto, é que ele confiou bastante, não confiou? Ele teve fé em Jesus. Ele teve fé, entendendo que Jesus ouviria a voz dele. E ele deixou para trás aquilo que tentaram colocar sobre ele, a capa, a maneira que ele tentou, que estavam dando para ele, uma maneira de viver, que as pessoas estavam dando para ele viver. E aquilo ficou para trás. Tem situações que nós devemos deixar para trás. Bartimeu não foi com a sua capa ali junto com Jesus e falou assim: bom, deixa eu ir junto, né? Levar a capa junto e perguntar, falar com Jesus, porque de repente, né, vai que a coisa não dá certo ali. Não, diz assim que ele lançou tudo para trás e ele foi para Jesus. A segurança que ele tinha, o direito que foi dado para ele ficou para trás. Agora ele queria viver o novo. Agora tinha uma nova vida para ele, porque a palavra de Deus diz assim, que Jesus disse para ele, né, que a fé dele salvou ele. Nós temos que entender isso, nós temos que estar vivendo esse sobrenatural, nós temos que, diante das dificuldades, diante das situações, clamar ao Senhor. O nosso Deus é um Deus bom, irmãos. Entenda isso. Às vezes nós estamos passando por um momento que a gente fala assim: olha, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou colocando as coisas diante do Senhor. Não desista, que você tenha perseverança, que você coloque a sua esperança no Senhor, porque o Senhor é aquele que, quando nós clamamos, Ele muda a nossa vida, irmãos. Ele tem o melhor para nós. Aqui Bartimeu reconheceu Jesus como Salvador. E eu fico tentando imaginar, e gostaria que você pensasse também: você já pensou esse homem que ficou cego, que vivia na escuridão? Agora, a hora que ele abriu seus olhos, ele está abrindo os olhos diante do Salvador, diante daquele que pode todas as coisas. E a sua vida agora, diante dos problemas que ele tinha, da situação que ele tinha, ele está iniciando uma nova vida agora. Uma vida agora com a certeza da salvação. Uma nova vida agora em Cristo e provando de um milagre. O Senhor é aquele que salva, independente da sua condição. Zaqueu era um homem muito rico, não era? Teve lá em Jericó também um encontro com Jesus. Bartimeu era um homem mendigo, cego, teve um encontro com Jesus, teve a sua vida mudada. O Senhor, independente da sua situação, se você clamar, Ele vai te ouvir. Se você clamar, Ele vai te ouvir. Amém? Nós temos que entender, onde está a nossa vitória? Está no Senhor. Nós temos que querer isso. Nós não podemos deixar isso se esfriar. Nós não podemos deixar. Se a gente for deixando, a gente vai aprendendo, como eu disse no começo, a viver com o problema. E a gente não vai ficando mais atento. Isso vai se perdendo. Não deixe aquilo que Deus te deu se perder. Não deixe aquilo que Deus fez perder valor para você. O Senhor já fez a parte dele. Agora, nós precisamos estar, né, com o fogo do Senhor. Nós precisamos estar cheios do Senhor. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Você crê nisso?
Amém? Eu gostaria de orar com você. Pode fechar a sua Bíblia aí. Amém? Para a gente poder seguir nesse tempo. E como eu disse, irmãos, esse homem cego e mendigo, ele não conseguia enxergar e não tinha recursos, tinha os seus problemas, e ele ficou atento, entendeu que a vitória dele estava no Senhor. Eu gostaria que você pensasse aí, como que está a sua vida? O que tem valor para você hoje em dia? O que talvez está deixando você mais frio, aceitando as coisas que as pessoas tentam colocar sobre você? O que você tem aceitado que entra dentro da sua casa, que entra na sua vida? Bartimeu, como eu disse, o que ele pedia para as pessoas era um esmola. As pessoas passavam ali e vinham ele ali sentado na sua capa, com a sua capa era a sua proteção. A sua capa era o direito que ele tinha de pedir esmola, era onde ele se protegia ali. Mas ele só estava ao caminho. Mas pelo caminho passou aquele que transforma vidas. Pelo caminho passou aquele que salva. E ele, diante dos problemas dele, mesmo com pessoas falando para ele, olha, fica quieto, ele começou a clamar. E ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. E cada vez mais alto ele clamava ao Senhor. E aquele que tem a salvação pediu para chamar ele. E ele foi, ele deixou para trás a sua proteção, ele deixou para trás a capa, e ele foi viver uma nova vida agora. Ele seguia Jesus agora, um novo tempo. O Senhor tem um novo tempo para nós. O Senhor tem um novo tempo para a sua vida. Eu não tenho muito tempo para chamar você aqui para frente para orar, mas eu gostaria de fazer uma oração com você, que talvez tenha algumas dificuldades. Você que está passando por um momento de enfermidade, você que está passando por um momento de luta, você que talvez está vendo algo diferente na sua casa, você que precisa que o nosso Salvador, que Jesus, coloque as suas mãos sobre você, toque no seu problema e traga cura sobre você. Você que precisa disso, como eu disse, cura, uma restauração no seu casamento, na sua casa, mesmo assentado com seus olhos fechados, levante a sua mão para o Senhor, não para mim, para o Senhor, que eu gostaria de orar por você. Você que está precisando disso, amém. Fique com as suas mãos levantadas, em sinal de que você agora precisa clamar ao Senhor. E eu gostaria que todos aqui juntos clamassem ao Senhor por esses que estão vivendo um momento de dificuldade, que estão vivendo uma luta, que precisam do toque do Senhor. Clame você aí junto conosco. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele que enviou o Teu Filho. O Senhor é aquele que opera milagres, Senhor. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, para que venha agora o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos aqui, trazendo cura, Senhor, trazendo restauração. Essas mãos levantadas aqui, Senhor, é o clamor dos Teus filhos, é o clamor, e nós cremos, Senhor, que nós estamos clamando,
Senhor, para aquele que pode todas as coisas. Nós cremos que o Senhor pode o sobrenatural. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor traga milagres aqui sobre a vida dos Seus filhos, para que o Senhor traga transformação, para que o Senhor traga o sobrenatural sobre essas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, derrama do Teu poder, derrama daquilo que é do alto, Senhor, derrama da Tua cura. Nós profetizamos e declaramos aqui cura em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, as Tuas manifestações, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure, Senhor, aquele que está precisando, Senhor, de uma restauração financeira, que o Senhor traga, Senhor, do sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos, e que eles sintam agora a segurança no Senhor. Pai, esse passo, esse salto em direção ao Senhor, que eles sejam abençoados pelo Teu poder, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. Nós vamos participar da mesa também. E como eu disse, Bartimeu, ele foi salvo, irmãos. Jesus disse para ele assim: a tua fé te salvou. Pensa bem quantas pessoas passaram ali. O nosso Senhor, Ele tem a salvação. E o desejo do Senhor é que seus filhos sejam salvos. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Se você gostaria de fazer uma oração junto comigo, eu vou orar por você. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você já fez uma oração entregando Jesus para a sua vida, entregando Jesus e reconhecendo Jesus como seu Salvador, eu gostaria que agora você prestasse bastante atenção. Eu sei que as crianças já chegaram aqui, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Olha, eu conheci Jesus quando eu já tinha até bastante idade. Eu tinha 20 e poucos anos. Mas quando chegaram para mim e perguntaram para mim assim: onde está Jesus na sua vida? Eu disse assim: Jesus está em todas as coisas. Mas eu nunca tinha feito uma oração reconhecendo Jesus como meu Salvador. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver as pregações das pessoas, assistir, e as pessoas sempre olhando: olha, todo aquele que crê, amém, em Jesus, declarar, com a sua boca confessar Jesus como Salvador, e você crê, você vai ser salvo. E aí eu olhei e vi que eu nunca tinha feito uma oração dizendo: Jesus, Tu és o meu único Salvador. Eu nunca tinha feito essa oração. Nós vivemos um país cristão, onde se as pessoas perguntam: você é do Senhor? Você diz: olha, eu sou do Senhor. Mas talvez você nunca fez essa oração dizendo assim: Jesus, eu te reconheço agora como Senhor e Salvador da minha vida. E eu gostaria de perguntar para você: tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de fazer essa oração? Eu vou orar, amém? E você vai fazer essa oração junto. Tem alguém? Levante sua mão, amém? Pode dizer assim: olha, eu quero fazer essa oração. Pode levantar sua mão, levante sua mão e eu vou orar junto com você. Se existir alguém, eu creio que quase todos aqui já fizeram essa oração. Mas tem alguém que gostaria de fazer essa oração? Levante sua mão aí onde você está e nós vamos orar juntos. Todos já fizeram essa oração, declarando Jesus? Amém? Tem uma criança aqui, mas também... Tem alguém? Todos? Amém. Que bom, né? Isso é importante. Todo aquele que crê e declarar, reconhecer, declarar Jesus como Salvador, esse será salvo. Então é importante a gente fazer essa oração. Por isso que eu falei para você: se tiver alguém, só você levantar sua mão que nós vamos orar, amém? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de passar esse momento agora para o apóstolo Edson, que vai estar ministrando a Santa Ceia, amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, agora pela mesa.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele diz que todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Então nós vamos comer do pão, vamos beber do cálice, e na verdade nós estamos anunciando aqui, Jesus morreu por nós para nos salvar, e Ele vai voltar. Fale para quem está do seu lado, Ele morreu por nós e Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Eu gosto muito de algumas frases que a gente ouve, né, de pessoas aí que são boas para fazer essas frases, né? Elas falam assim: Ele disse que nasceria e nasceu. Ele disse que viveria entre nós fazendo milagres e Ele viveu. Ele disse que morreria por nós e morreu. Disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ressuscitou. Disse que voltaria e vai voltar. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar pelo pão. Queria chamar a nossa liderança para vir aqui para frente, para nos ajudar a servir o pão. Os adoradores, vamos adorar o Senhor. As crianças já chegaram? Obrigado. Por favor, veja se tem alguém lá fora para entrar, porque nós só vamos servir a ceia aqui dentro. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela palavra dessa manhã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que realmente os nossos ouvidos sejam inclinados à tua voz, e que nós possamos sair, ó Deus, de qualquer tipo de paralisia que possa envolver a nossa vida, que possamos saltar em tua direção e vermos os milagres. Peço que o Senhor nos alimente agora através desse pão, pão que representa a tua morte na cruz por nós, Senhor, onde o Senhor levou todo o nosso pecado, e ali o Senhor se tornou culpado por nós, nos dando a liberdade, a libertação, a vida eterna. Obrigado porque por meio da tua morte, o véu se rasgou de cima a baixo. Obrigado porque por meio da tua morte, nós temos acesso ao Pai, e podemos te adorar, Pai. Jesus, obrigado, porque o Senhor derramou o teu sangue, nos colocando numa nova aliança, não mais dependendo do sangue de uma novilha, de um novilho, de um bode, mas agora lavados pelo teu sangue, remidos, somos livres e temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Obrigado, Senhor, por toda a obra redentora, remidora que o Senhor fez por nós. Obrigado por ter sido a nossa propiciação. Obrigado por ter sido o nosso Salvador. Não há ninguém tão justo, tão santo, tão maravilhoso quanto o Senhor. Nós te adoramos nessa manhã. Celebramos a tua morte como instrumento do nosso resgate, e celebramos a tua ressurreição como demonstração da tua vitória sobre a morte. Te agradecemos porque assim como o Senhor vive, nós também viveremos. Obrigado, Pai. Sustenta-nos agora, e que ao comer desse pão, ao beber desse cálice, haja cura nesse lugar, haja libertação, aconteçam milagres nas nossas vidas, porque por meio desse pão, por meio desse corpo, desse sangue, nós declaramos: Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, do nosso corpo. Pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém? Segura o pão na sua mão. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele disse: esse é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Nós vamos comer lembrando que ele deu a sua vida por nós, que ele morreu por nós. Segure o pão com você, as crianças também devem participar.
Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Alguém deixou de receber do pão? Todos receberam, as crianças também receberam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós na cruz. E nós clamamos ao Senhor. De forma espiritual, alimenta nosso espírito, a nossa alma. Tu disseste na tua palavra que os que comem indignamente são fracos, doentes e muitos que dormem. Senhor, estamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos dê força, saúde e vida. Sustenta a nossa vida para que sejamos bênção dentro da nossa casa, diante daqueles que estão no mundo. Que possamos realmente gerar frutos de vida nessa terra, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Você vai comer e você vai agradecer Jesus por Ele ter morrido por você, amém? E fazer a sua oração do seu jeito. Coma e adore o Senhor.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, recebe, Senhor, tu és digno de tudo. Jesus, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Da mesma forma, depois de Jesus ter comido com seus discípulos, ele pegou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança quer dizer que as outras passaram. Nova aliança quer dizer que Jesus morreu por nós uma vez por todas, não precisa morrer mais. Nova aliança quer dizer que todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz, todos. O que nós precisamos é manter uma vida de santidade, de confissão de pecados, porque Ele já morreu por nós. Que você possa beber do cálice e lembrar desse sangue derramado que nos comprou. Paulo disse que nós fomos comprados pelo preço de sangue. Preço de sangue. E não foi o sangue de uma novilha, foi o sangue do Senhor Jesus. Que você possa adorá-lo por aquilo que Ele fez na sua vida, por Ele ter te comprado, porque esse sangue simboliza a proteção, assim como nos umbrais das portas, a salvação estava para aqueles que estavam dentro da porta. Nós estamos dentro do Senhor e somos salvos por Ele. Que você o adore pela salvação, que você o adore por Ele ter comprado você, que você o adore pelos teus pecados terem sido perdoados. Segure o cálice na sua mão e que você possa beber junto com a gente. Espere a gente para a gente poder tomar juntos. Amém? Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia
Senhor, que esse momento o Senhor possa realizar milagres entre nós. Senhor, Tu sabes se alguém aqui está enfermo, com alguma doença. Pai, eu peço que o Senhor realize Teu milagre nessa noite, assim como o Senhor fez com Bartimeu. Que esta vida se levante e seja curada. Que hoje, ao sair daqui, haja completa cura sobre o Teu corpo. Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu não ia dar, mas como ele está aqui de manhãzinha, fique em pé, meu irmão. Esqueci seu nome, da fibromialgia. O Albérico, perdão. Nome fácil, né, para guardar, né? Vocês entram na igreja com esses nomes para quebrar os pastores mesmo, né? O Albérico. O Albérico chegou na igreja e ele estava com fibromialgia, dores que não passavam. E eu falava para ele, vai sumir, vai sumir. Um dia ele veio na frente, estava chorando. Eu achei que ele estava chorando porque Deus estava falando com ele. Estava falando com ele. Mas ele foi curado completamente da fibromialgia. Ele saiu do lugar dele, chegou aqui na frente. Foi isso, não foi? Curado. No domingo da Páscoa. Vem cá, vem falar, vai. Testemunha. Eu vou te chamar lá em cima ainda. Fica tranquilo. Eu estava orando, né? E já umas 2, 3 semanas, 6 anos de dor. Já fazia 2 anos que eu estava sem remédio, porque me deixava meio lesado, né? E eu, umas 2 semanas orando, que era cura, e andando certinho na presença. E no domingo de Páscoa, eu tinha vindo de manhã e à noite, e sentado orando e pedindo. Eu quero cura, parecendo aquelas crianças, né? Cura. Aí o Senhor estava falando, né? Quem nunca tinha feito a oração, né? Que aceitado Jesus. Aí eu estava sentado e falou assim, vai lá na frente. Aí eu já ergui a mão assim e eu levantei. A hora que eu levantei, a dor ficou. Aí eu já levantei, eu já vim chorando, né? Aí o Senhor estava sem aceito, eu estava chorando, né? E eu querendo, nossa, tô sem dor, né? 6 anos de dor. E é uma dor 24 horas. E a partir daquele momento, a dor de fibromialgia, não senti mais. Eu trabalho com físico, com força, né? Meu trabalho é um pouco pesado e eu sinto dores musculares assim, mas dá uns tendão. Eu dormia, acordava com dor, acordava rangendo de dor, dormia, não sinto mais. Não sinto mais, graças a Deus. Olha o fruto aqui do lado, ó. O fruto está aprendendo. Pode aplaudir Jesus, gente. É Ele que fez. Toda a glória ao Senhor. Ah, não dá para aplaudir com o copo na mão, né? Ok. Você está com alguma dor, algo impossível? Feche seus olhos. Eu não sei quando acontece, mas eu sei que acontece. Eu não sei a hora que Deus faz, mas eu sei que Ele faz. Que se faça sobre a sua vida em nome de Jesus. Que aquilo que é impossível aos olhos dos homens, o Senhor te abençoe agora. Que você seja curado. Teu filho seja curado. A doença da tua casa saia. Pai, nós bebemos desse cálice e te agradecemos pelo teu sangue, Jesus, derramado por nós. Te adoramos em nome de Jesus. Beba e faça você a sua oração ao Senhor. Vamos ficar em pé? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por Ele ter morrido por você. Agradeça a Deus pelo sangue que está sobre a sua vida. Se declare curado. Se declare liberto. Se declare livre. Porque foi isso que Ele fez na cruz por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue.
Ora lá baixara, candara lá baixara lá baixa. Obrigado pela tua graça que nos salvou, que nos aproximou. Não foi pelos nossos méritos, mas foi a tua graça. Assim também toda a salvação, toda a libertação nesta manhã é pela tua graça, não porque merecemos, mas porque é o Senhor. A honra e a glória seja dada ao teu nome, Senhor. E nós oramos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Aleluia. Agora aplauda o Senhor. Aleluia! Depois que tomaram a ceia, eles adoraram o Senhor com cântico. Vamos adorar o Senhor com cântico e depois receberemos a bênção. Tu és bom pra mim, pra mim.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua vida. Que a cura esteja sobre você, a proteção do sangue esteja sobre você, sobre sua família. E a Jesus, que morreu por nós, que nos ama muito mais do que nós o amamos. A Ele que está sentado no trono, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Ore pela sua família em casa. Na hora de comerem juntos, ora pelo seu pai. Vai na paz. Um bom domingo. Um domingo abençoado. Se você precisar de alguma oração que nós não oramos por você, se você precisar de uma oração específica, vem aqui para frente que nós vamos orar com você.